Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Elaine tá sempre aí pra gente, né, Elaine? Ana Cláudia, Gisele, Lidiane, Joy. Vamos chegando. Vou pedir que vocês encaminhem essa live aí para 10 amigos. Então, se vocês encaminharem aí para 10 amigos, já vai estar me ajudando muito, tá? Eu quero que essa live chegue ao maior número de pessoas que quer fazer o concurso para São Gonçalo, ó, para Nilópolis e Mangaratiba, tá bom? Boa noite, Heloísa. Tá todo mundo me ouvindo bem? Coloquei aqui um microfonezinho de lapela, ó, que eu comprei especialmente para essa live, porque agora o meu telefone não é mais com aquela entrada antiga, né? Agora é com aquela entrada USB-C que falam. Então eu tive que comprar. Boa noite, Adriana Assis, Débora, Elaine. Vamos chegando, todo mundo. Pessoal, vou colocar aqui o link para vocês acessarem o material. O link é esse aqui, tá? Vou deixar aqui fixado. Então, quem não, porventura, não pegou o material, então clica lá, baixa o material. Eu coloquei lá compartilhado para que todo mundo que tem um link possa entrar, gente, porque esse negócio de drive eu não sei mexer muito bem com isso, não. Eu sei colocar as coisas no drive, agora compartilhar com os outros, mas eu acho que tá todo mundo conseguindo pegar o material, tá? Lembrando que Mangaratiba hoje é o último dia, né, para poder estar enviando a documentação via Sedex. Os correios já fecharam, então quem não conseguiu enviar. E aí teve gente falando que, professora, não sei se eu vou fazer porque eu não tenho título. Gente, faz o concurso. O título, ele é classificatório, ele vai te ajudar na sua classificação, mas ele não é eliminatório. Então faz o concurso. Quem porventura tem uma pedagogia, tem qualquer licenciatura, pode também fazer para orientação. Passou? Faz uma pós-graduação, tem pela Favene, tem pela Estácio, tem pela Signorelli, tem pela Unifacvest, tem pela São Luís. Faz uma pós em 6 meses. Tá? O link tá aqui fixado. Só entrar aqui no link. Faz uma pós em 6 meses em orientação e toma posse. Viu que passou no concurso? Faz a pós-graduação. Tem muita gente que faz isso. Então não perca essa oportunidade, tá? De fazer o concurso. Então você pode fazer, até porque, se vocês observaram, as provas são em dias e horários diferentes. Então você pode fazer prova para orientador, você pode fazer prova para professor dos anos iniciais, você pode fazer prova para professor do 6º ao 9º ano. Então, mesmo você que é dos anos iniciais tenha pedagogia, pode escolher lá uma disciplina e fazer a prova em História, em Geografia, e depois faz a segunda licenciatura pela Favene, pela Signorelli, pela Estácio. Olha, para fazer a pedagogia, assim, os 4 anos, eu indico a Estácio, tá? Porque eu gosto muito do portal da Estácio, eu acho muito tranquilo. Pra mim, eu acho que a melhor, assim, é a Estácio. Agora, para fazer em menos tempo, em 1 ano, ou em 6 meses, tem a Favene, a Signorelli, que foi onde meu esposo fez. A Signorelli, lá eles têm segunda licenciatura em pedagogia, né? Ou formação pedagógica em pedagogia, para quem não tem licenciatura, que é o caso do meu esposo. Ele é formado em Direito, bacharelado. Então, quem tem bacharelado em Economia, Direito, vai fazer na Signorelli, que faz em 1 ano. Agora, quem já tem uma segunda licenciatura, já fez História, Letras e quer fazer a pedagogia, aí faz na Favene, que você faz em 6 meses. Pode fazer em 6 meses ou em 1 ano, ó. Vai depender do money, né? Faz em 6 meses é um pouquinho mais caro. Se fizer em 1 ano, fica um pouquinho mais barato. Entendeu? O diploma tanto da Favene, tanto da Signorelli e da Estácio são reconhecidos pelo MEC, tudo direitinho. As pessoas já tomaram posse no concurso. Então, tá super tranquilo,
tá? A São Luís e a Unifacvest também, amigas minhas fizeram a segunda licenciatura lá em pedagogia e também já enquadraram na prefeitura, já tomaram posse. Só que agora parece que a segunda licenciatura Não, aqui a Dani tá perguntando, pode tomar posse e fazer depois a segunda licenciatura? Não, você tem que fazer, você faz o concurso, viu que passou? Aí você faz a segunda licenciatura antes de você ser chamada, entendeu? Porque para posse você tem que ter o diploma em mãos que te habilita para aquele cargo. Eu quis dizer assim, faz o concurso para orientação educacional. Lá tá dizendo que é qualquer licenciatura mais uma pós, ou uma pós em orientação, ou a pedagogia com habilitação em orientação. Digamos que você é formado em letras, fez a prova de orientação, passou na prova, já começa a fazer a pós. Que aí quando você for chamado, você já terminou, entendeu? No ato da posse, você tem que estar... No ato da posse, você tem que estar com documentação que te habilita para aquilo dali. Agora, quem não tem pedagogia, gente, tem que fazer em 4 anos. Quem não tem graduação nenhuma, faz em 4 anos. Agora, quem já tem letras, história, geografia e quer fazer a pedagogia, faz em 6 meses, tá bom? Agora, quem não tem nada tem que fazer em 4 anos. Aí eu aconselho a Estácio, tá? Porque eu acho que o portal é melhor, o AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, muito melhor do que outras universidades. Tem gente que faz o Unopar, eu achei o portal da Unopar meio complicado, uns portfólio grande, as coisas meio loucas, né? Mas eu acho que a Estácio, minha humilde opinião, tá? A Estácio seria uma das melhores. Vou pedir que você encaminhe aí 10 aviãozinhos para seus amigos, tá? Escolha 10 pessoas aí da sua listagem e encaminhe, por favor. Quero ver se eu consigo, já estamos com 50 pessoas. Queria ver se eu conseguia chegar aí aos 60, aos 80, 90, tá bom? Ou até 100, quem sabe, né? Bom, gente, tá todo mundo com material em mãos, ó. Eu imprimi aqui, tá? E lembrando uma outra coisa, peguem papel e caneta, vamos anotar aí agora, LDB, os artigos que mais caem, tá? Então vocês vão anotar aí, quem quiser pode anotar aqui pro coleguinha que for chegando depois. Então, aqui a colega tá falando que dizem que a Estácio aumenta muito a mensalidade. Gente, se você fizer EAD, não aumenta tanto assim não, tá? EAD não, eu tenho amigas que pagam 250, 300 no máximo, porque é EAD. Agora, se você for fazer o presencial, é por matéria e vai aumentando, tá? Mas assim, tranquilo. Pode também fazer na Signorelli. Signorelli também é muito boa. O AVA da Signorelli também é muito bom. Ou pode também fazer em 4 anos pela Favene, também é ótima. Só que a Favene, por exemplo, eu moro aqui em Paciência. O polo dela é em Irajá ou em Nova Iguaçu. A Estácio, como eu moro aqui em Paciência, tem polo em Santa Cruz, tem polo em Paciência, tem polo em Campo Grande, tem polo em tudo quanto é lugar. Então, se tiver qualquer problema, você vai lá e resolve, né? Já outras universidades, tipo a Signorelli, o polo dela tem até alguns polos espalhados e tudo, mas a matriz dela é lá na freguesia. Então, mas aí você pode fazer. O meu esposo fez no polo da Barra, né? Então, o ideal é você também procurar uma universidade que você queira fazer, que tem um polo perto de você. Porque aí, se surgir um problema, você tem como resolver. Ainda mais por ser EAD, às vezes a gente fica com muita dúvida, não sabe como postar o material, não sabe como postar o trabalho. Então, assim, eu tenho amigas que estão lá na Estácio, né? E é tudo uma questão também de você conversar com o coordenador. Se você fizer EAD, não aumenta tanto. Você vai pagar em torno ali de... Começa o primeiro semestre, acho que pagando 215, depois dá uma aumentada, mas muito pouco, tá? Então, a Anhanguera, o problema dela é o portfólio. Eu acho o portfólio dela muito trabalhoso, principalmente para quem trabalha fora. Eu acho complicado. Eu tinha amigas que saíram da Anhanguera e foi pra Estácio, entendeu? A Signorelli, eu achei o AVA, eu tô falando em termo de AVA, gente. O termo AVA é um ambiente virtual de aprendizagem. Para você entrar, postar conteúdo, super tranquilo. A Favene também. Você entra, posta conteúdo, faz a prova, baixa a apostila de um lado, faz a prova do outro, bem tranquilinha, você não tem problema nenhum. Então, a segunda licenciatura na Estácio, pessoal, é em 1 ano e meio. Na Favene é em 6 meses. Então, por isso que eu tô falando.
Quem não tem aí a segunda licenciatura e precisa dela para tomar posse, faz na Favene, que é em 6 meses. Agora, quem quer fazer a perder de vista, faz na Estácio, que é 1 ano e meio. Tranquilo? O meu esposo, ele passou no concurso e ele não tinha segunda licenciatura. Então, ele teve que fazer pela Signorelli, porque a Signorelli era em 1 ano. E como ele tinha bacharelado, foi o único lugar que eu achei mais em conta e que ele fazia em 1 ano, em menor tempo, para poder tomar posse. Entendeu? Então foi. E lá também aceitava bacharelado. A Favene, ela não aceita quem tem só bacharelado. A Favene, o nome já diz, segunda licenciatura, só para quem já tem uma licenciatura, tá? Então, tranquilo. Agora, se você já tem uma segunda licenciatura, faz na Favene. Pode até fazer também na Estácio 1 ano e meio. Agora, se você não tem a segunda licenciatura, se você é formado em Direito, Economia, Fisioterapia, Enfermagem, aí você tem que fazer Signorelli ou Estácio, que a Estácio também tem, mas é em 1 ano e meio, tá bom? Ó, a colega aqui tá falando, a Dani, ó, que tá fazendo na Unopar. Né, tá no 5º período pagando R$130, 100% EAD. E é 3 anos de graduação. Então, a Favene tem polo aqui no Rio, acho que é Nova Iguaçu e Irajá. Mas a Favene, você, se for polo, acho que a segunda licenciatura, você só vai no polo no fazer uma prova. Entendeu? Então, também é tranquilo. Tá? Pessoal, vamos começar? Então, quem tem bacharelado, a Michele, aí Michele, você faz na Estácio em 1 ano e meio, ou você faz na Signorelli em 1 ano, tá? Porque a Favene não vai te aceitar, tá bom? Porque você tem bacharelado. Vamos lá, pessoal, vamos começar, encaminhar aí 10 aviãozinhos. Gente, é o tempo de duração, 3 anos vale a pena, é o tempo de duração do curso. Tem instituições que o curso é 3 anos, tem instituição que o curso é 4 anos. Vai depender da matéria. Gente, quem é docente 2 e não tem nenhuma graduação, faz em 4 anos ou em 3 anos pela Unopar, pela Estácio. Agora, quem já tem aí uma graduação, faz nesse concurso sim, Michele. Quem tem normal pode tomar posse, tá lá no edital. Normal ou normal superior ou pedagogia, tá bom? Não tem problema não. Mas assim, eu aconselho a você... Vai fazendo uma pedagogia se você não tiver, faz pela Estácio. O AVA é tranquilo de mexer, então vai fazendo, tá? Porque você também pode perder outras oportunidades. Pedagogo de Queimados, pedagogo agora, técnico em ações educacionais da IFRJ, pedagogo da UERJ. Então, assim, são concursos que vale a pena vocês tentarem, tá? E a pedagogia faz a diferença. Então, deixa eu falar aqui pra Beatriz. Formação pedagógica em pedagogia... é a mesma coisa que pedagogia. Formação pedagógica em pedagogia é a mesma coisa que pedagogia, tá bom? Formação pedagógica em pedagogia é a mesma coisa que pedagogia, é como se fosse uma graduação de 3, 4 anos, só que você fez em menor tempo, que é o que o meu esposo fez, tá? Não, para ser pedagogo é só ter pedagogia, não importa se é de 6 meses, de 1 ano ou de 4 anos. Tendo um diploma lá, formação pedagógica em pedagogia ou segunda licenciatura em pedagogia, aí é pedagogo. Ah, Michel. Oi, Michel. Tudo bom, Michel? Desculpa. Tá, também pode tomar posse. O curso técnico em formação de professores pode tomar posse. Gente, tá lá no edital, ó. Vocês têm que ler o edital do concurso. Tá lá no edital do concurso, gente. Normal, pedagogia ou normal superior. Nesse concurso de Mangaratiba em Nilópolis, sim. Outros concursos, não. Por exemplo, a Prefeitura do Rio só pede nível superior. Entendeu? Vamos começar, pessoal, senão a gente não sai daqui hoje. Vamos lá, por causa da hora. Todo mundo imprimiu as questões? Vamos lá. Encaminha aí, gente, por favor. Eu quero chegar a 100 pessoas. Já estamos com 64.
Pra chegar a 100 aí, ó. Vamos lá. Kelly, boa noite, Kelly. Kelly tomou posse em Barra Mansa, pessoal. Isso, faz sim, ó. Você que tem biologia aí, faz pedagogia em 6 meses e vai fazer o concurso para pedagoga do Pedro II que vai abrir para você tomar posse, tá? Vamos lá, pessoal. Questão 1, questãozinha da Banquian, Guaratinguetá, São Paulo, 2016, tá bom? Uma questãozinha de LDB, uma questãozinha muito simples. Quem quiser já marca aí, ó. Artigo 3º, já bota assim na questão, ó. Estão vendo? Artigo 3º da LDB. Então vamos lá. 1. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, risca o exceto. Aqui, ó, faz igual eu estou fazendo, risca o exceto para você saber que é a questão errada que ele tá te pedindo. Ele não quer o certo, ele quer o errado. Então vamos lá. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto o errado. A. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Sim, é um princípio da educação. B. Valorização do profissional da educação escolar. Sim, é um princípio também. O professor vai ser valorizado com o dinheiro do Fundeb, vai ser valorizado com plano de cargos e salários. Quem faz mestrado ganha 20% do salário, quem faz doutorado ganha 40% do salário. Concurso do Pedro II, que eu tô falando aqui pra vocês, quem tem mestrado lá ganha 52% do salário, pessoal. Isso que é a valorização do profissional. Por isso que a gente faz greve, a gente briga pelos nossos direitos, tá? C. Garantia do padrão de qualidade? Sim, todas as escolas têm que ter um padrão de qualidade. D. Incentiva a iniciativa privada? Não, isso daqui não é um princípio da educação. A letra D, no caso aqui, é a resposta, porque ele está pedindo a resposta errada. É o que não condiz com os princípios da educação. Lembrando que os princípios da educação, ele é um artigo que cai em qualquer concurso, tá? Eu vou dizer agora para vocês quais são os artigos que mais caem. E aí, vou pedir que as pessoas anotem aí para os atrasildos que forem chegando depois. Então, os artigos que mais caem da LDB, vocês vão anotar aí, do 1º ao 14, tá? Aí o 12, 13 e 14 caem bastante, porque fala das atribuições dos estabelecimentos de ensino, das atribuições dos docentes, que é o 13, e o 14 vai falar do PPP, tá bom? Depois, pessoal, vocês vão ler do 21 ao 32. Não, desculpem, até o 34. Do 21 ao 34, tá? Então, vocês vão ler do artigo 21 ao 34. Cuidado com o artigo 26, porque ali vai falar do ensino da cultura afro dentro das escolas, que é a alteração lá que aconteceu por meio da lei federal. Também vai estar falando da Base Nacional Comum Curricular. Então, o artigo 26 tem bastante alterações ali. Cuidado com esse 26, tá bom? O 32, que vai estar falando do ensino fundamental de 9 anos, que foi a diretriz. A criança vai entrar no ensino fundamental aos 6 anos e vai sair aos 14 anos. E agora nós temos o ensino fundamental de 9 anos, que é a duração, é a etapa mais longa da educação básica, tá bom? O 29, o artigo 29, 30 e 31 vai estar falando da educação infantil, que vai de 0 a 5 anos de idade. Então vamos lá, os artigos que mais caem, do 1 ao 14, depois você vai ler do 21 ao 34. E depois você vai ler do 58 ao 60, tá? Cuidado com o 60, porque o 60 saiu uma alteração, o 60A, que vai falar sobre o ensino bilíngue nas escolas para os alunos surdos, tá bom? Então deem uma olhadinha aí. Travou, gente? Vamos lá que eu vou repetir. 69, falta pouquinho pra gente chegar a 100, gente. Ó, quem puder, vamos anotando aqui. Eu vou anotar aqui pra vocês, ó. LDB do 1 ao 14. Vou dar um espaço. Depois do 21 ao 32. E depois do 58 ao 60. Pessoal, cuidado aí,
com esse 60, com 58, tá bom? Cuidado aí, porque tem alterações aí, tem a questão da criança especial. Então a criança, ela tem um atendimento educacional especializado dentro da escola, tem um atendimento educacional especializado que é uma pessoa que faz esse atendimento junto com o professor, tá? Então, questão de número 1, a resposta é a letra D, tá bom? D de dado, porque não faz parte do princípio da educação, incentivo à iniciativa privada. A LDB, ela luta por uma educação pública de qualidade. As escolas particulares, elas podem existir, mas precisam se adequar de acordo com as legislações. Porém, a LDB, ela fala de uma educação pública gratuita e laica, tá bom? Questão 2, a questão do PNE. Então, o PNE, para quem não sabe, é o Plano Nacional de Educação, tá? E o plano, pega papel e caneta e anota aí, ó. E o plano que está em vigência é o plano de 2014 a 2024, tá bom? É o nosso plano que está em vigência. As metas que poderão cair nesse concurso, anotem aí, quem quiser anota aí pro coleguinha que chegar atrasado. Meta 1, meta 2, meta 4 e meta 5, tá? Para os anos iniciais, que é da educação infantil até o 5º ano, vocês vão estudar meta 1, meta 2, meta 4 e meta 5, combinado? Para quem aqui vai fazer concurso do 6º ao 9º ano, vai estudar meta 2 e meta 3, tá bom? E a meta 4, porque a meta 4 vai estar falando do aluno especial, combinado? Então, quem vai fazer do 6º ao 9º vai ler o PNE, as metas 2, meta 3 e meta 4. Quem vai fazer educação infantil e anos iniciais vai ler as metas 1, 2, 4 e 5. A meta 3 vai falar do ensino médio ali, então era bom quem é do 6º ao 9º dar uma lidinha, tá bom? Isso, muito bem, gente, vai me ajudando aí. Então vamos lá. O PNE tem a vigência de quanto tempo? Gente, só pelo ano que a gente tá vendo aqui, né? Se ele é de 2014 a 2024, ele tem uma vigência de quantos anos? De 10 anos. Então lá na legislação vai estar assim, uma duração decenal, uma duração plurianual, que são vários anos. Então pode estar escrito decenal também, que significa 10 anos. E aí o que vocês precisam entender? Que quando chegar em 2023, vai todo mundo começar a se reunir, Distrito Federal, município e estado, e vai ver o que eles conseguiram alcançar com essas metas. E aí o que não conseguiu alcançar, vai fazer um novo PNE, que vai de 2025 a 2035. Então, de 10 em 10 anos vai ter um PNE aí vigente pra gente poder estar analisando. Então, resposta correta, letra B de bola. E uma coisa que eu quero falar com vocês, leiam essas metas e leiam as estratégias, porque de repente pode estar na prova alguma estratégia do PNE e vocês já dizem, não sei qual é. Então se atentem às palavras negativas, as palavras igual aqui, na número 1, incentivo à iniciativa privada. A gente sabe que a LDB, as escolas privadas podem funcionar, né, de acordo com a lei, porém, ela fala muito de uma educação pública, gratuita para todo mundo. Então, assim, hoje a gente busca essa educação, tá? Vamos lá. Número 3. O Plano Nacional de Educação, PNE, apresentou 20 metas a serem cumpridas até o final de sua vigência. Abaixo estão listadas 4 metas. Assinale a que representa uma incorreção. Então, vamos ver aqui qual meta que está errada. Vamos dar uma olhada. Qual meta que está errada aqui, pessoal? Meta 5, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 4º ano. Epa!
eu sei que a alfabetização ela deve acontecer quando, pessoal? Até o final do quê? Aí, olha por que eu trouxe essa questão aqui pra vocês. Pega papel e caneta, anote isso daí, que isso aí pode cair na sua prova, mas como você tá aqui na live comigo, você não vai errar. Você vai botar assim, PNE, meta 5. A criança deve ser alfabetizada até o final do 3º ano, tá? Na BNCC, você vai colocar do lado assim, BNCC, a criança deve ser alfabetizada no 1º e no 2º ano do ensino fundamental. E por que eu trouxe isso pra você? Porque se lá no seu edital, gente, pelo amor de Deus, acabou a live, você vai pegar o edital e você vai ler, tá? Porque se você quer passar em concurso público, você tem que ler o edital. Você não pode fazer um concurso público, me inscrevi, paguei, tô aqui, não sabe nem por onde começar, tá? Então, pra você passar, tem que ler o edital. E aí, você vai observar que a BNCC também tá lá no seu edital. Então, eles podem cobrar a alfabetização segundo a BNCC e segundo o PNE. Se for segundo o PNE, a criança deve ser alfabetizada até o final do 3º ano. Se for BNCC, a criança deve ser alfabetizada no 1º e no 2º ano. Fernanda, qual é a lei que tá certa? As duas, porque o PNE ainda não acabou, ele vai até 2024. E a BNCC saiu agora, tá fresquinha. Então, assim, as duas estão certas. Então, não cabe recurso, tá? Vou repetir aqui pra Rita. Vamos lá, Rita. PNE, a criança deve ser alfabetizada até o final do 3º ano, tá? BNCC, 1º e 2º ano. Ou então pode botar até o final do 2º ano. Mas a BNCC, ela deixa bem claro que as atividades pedagógicas de alfabetização devem acontecer no 1º e no 2º ano. Não vai mais até o 3º, como era antigamente, tá? E aí você vai falar, qual que tá certo? As duas, porque as duas estão valendo. Acredito que o próximo PNE eles vão modificar isso. Ou não, né? Por causa da pandemia, de repente a gente vai ter que alfabetizar as crianças até o 5º ano. Então, a gente sabe que a pandemia vai deixar um buraco aí na educação de 10 anos, tá, gente? Então, para vocês que vão estar entrando no magistério público, eu vou deixar a live salva, tá? Para vocês que vão estar entrando no magistério público, se preparem. Então, vamos lá, recapitulando. PNE, Plano Nacional de Educação, meta 5. A criança deve ser alfabetizada até o final do 3º ano. É só vocês lerem a meta, que a meta vai estar escrito lá, isso. Aqui a banca colocou o 4º ano, tá? Mas é até o final do 3º ano. E a BNCC, a criança deve ser alfabetizada no 1º e no 2º ano, tá? Então, cuidado que podem te perguntar isso na prova e como você estava aqui na minha live, você não vai mais errar, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a meta 1 tá errada, né? Mas vamos ver se tem mais algum erro aqui. A letra A, desculpa. A gente sabe que ela pode ser a resposta certa. Meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final de vigência do PNE. Sim, está certo. O PNE, gente, ele surgiu em 2014, tá? Então, até 2016, ele queria aumentar o número maior de creches, de escolas, de pré-escola, tá? Para as crianças. E aí, o que aconteceu com isso? Surgiram várias creches conveniadas com a prefeitura, tá bom? Essas creches conveniadas, elas surgiram justamente para atender essa questão do PNE, tá? Meta 4, letra C, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes escolares ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Essa meta 4 aqui, pessoal, também está certo. A gente sabe que os alunos da educação especial, eles têm direito à sala de recursos. Essa sala de recursos acontece no contraturno. Olha uma questão aí da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão. Então, leiam essa meta 4 e leiam as estratégias, porque uma coisa está ligada à outra, tá? Então, a criança, ela estuda de manhã, faz sala de recursos à tarde. Ela estuda de tarde, faz sala de recursos de manhã. Aí você vai falar, Fernanda, mas aqui no final fala...
Serviços especializados, públicos ou conveniados. Sim, porque tem algumas empresas parceiras que vão às escolas, ou que tem alguns centros de intervenções pedagógicas, psicopedagógicas ou até médicas, que trabalham com os alunos da escola pública. Então, às vezes, nós temos alguns centros conveniados que prestam esse serviço para a população especial, tá? Então, assim, não é só na escola pública que vai acontecer a sala de recursos, não. Por exemplo, o Rede Sara, o Hospital da Rede Sara, ele tem sala de recursos. O Hospital Menino Jesus, lá no centro da cidade, também tem sala de recursos para os alunos de escolas públicas poderem ir lá, tem o laudo direitinho, poder ir lá fazer a sala de recursos, tá bom? Então, letra C tá correta. Letra B também. Vamos ver a D. Meta 2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para a população de 6 aos 14 anos de idade e garantir pelo menos 95%. Risquem esse 95%. Risquem não, circulem. Marquem esse 95%. Por quê? Porque eu já vi banca colocar 20%, 30% e a pessoa errar. Então, eles querem que 95% das crianças façam o ensino fundamental na idade certa. Qual é a idade certa? Dos 6 aos 14 anos, que vai ter uma duração de 14 anos, uma duração de 9 anos, tá bom? Então, a criança ela vai entrar aos 6 anos do ensino fundamental e só vai sair aos 14. Então, o que acontece? A criança ela vai fazer um ensino fundamental em 2 etapas, né? 2 etapas não, a gente fala ali 2 fases, tá? Então, primeira etapa é da educação básica e educação infantil, segunda etapa ensino fundamental, que é a mais longa, dos 6 aos 14 anos. E por último, o ensino médio, que é a etapa final, ou terceira etapa. Então, a criança ela entra aos 6 anos no ensino fundamental, e aí ela faz, a gente chama de ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Ensino fundamental 1 vai do 1º ao 5º ano, e ensino fundamental 2 vai do 6º ao 9º ano, tá bom? 95% dos alunos concluírem essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência do PNE. Então, o que eles querem? Querem que até 2024, 95% dos alunos concluam na idade certa, que é dos 6 aos 14 anos. E aí vocês vão dar uma olhadinha nas estratégias. Por quê? O que acontece, pessoal? Vocês precisam ficar atentos, porque tem algumas escolas, como a minha e outras escolas da prefeitura, tem aí programa Realfa, programa Carioquinha aqui na Prefeitura do Rio, algumas chamam de programa Acelera, é justamente para que essas crianças consigam terminar ali, fazer a tal do aceleração, 2 séries em 1 ano, para que eles consigam terminar na idade certa e tá fazendo aí o ensino médio também na idade certa, tá bom? Então, resposta correta, pessoal, da questão de número 3 é a letra A. Tá? Então, aqui é a letra A. E aí vocês marquem, peguem aí onde está escrito 4º ano e botem 3º, para vocês saberem qual é o erro da questão. Porque às vezes um númerozinho, uma vírgula, muda a questão todinha, tá? Vamos para a questão 4. E aí, por que eu trouxe essa questão 4 aqui para vocês? Eu trouxe essa questão porque muita gente vem me perguntar, professora, lá no edital tem várias leis que alteram a LDB. E aí eu vou imprimir essas leis todas porque eu vou estudar. Gente, olha só. A LDB é a nossa lei federal, é ela que manda na educação. Nós temos a Constituição Federal, que fala de educação, e depois nós temos a LDB, que organiza a nossa educação. Então, quando surge qualquer alteração na LDB, precisa de uma lei antes. Então, por exemplo, mudou lá o ensino fundamental, que não é mais de 7 aos 14 anos. Agora é de 6 aos 14. Então, surgiu uma lei federal que alterou o artigo 32 da LDB. Então, se você lê a LDB atualizada, você não precisa ficar lendo essas legislações. Quem quiser pode ler, porque até é curtinha, é uma folhinha, né? Porque altera um artigo, ou altera um inciso, ou altera um parágrafo. Beleza. Mas, se vocês estiverem com a LDB atualizada, não tem problema nenhum, tá? Vocês estarem lendo só a LDB. E aí, o que eu vou aconselhar para vocês? Pega papel e caneta. Eu pretendo seguir a ordem dos conteúdos, sim. Na próxima live, eu vou trazer outros conteúdos, tá bom? O que eu sugiro a vocês? Peguem papel e caneta, anotem aí agora o site do Planalto. Vocês vão colocar assim no Google, LDB Planalto. É o primeiro link que aparece. E aí, vocês peguem a LDB de lá. Ah, mas eu vi a LDB no blog da fulana de tal. Só se lá tiver com o link do Planalto.
Se ela te botou num PDF e colocou lá pra vocês, assim, gente, pode estar desatualizado. Porque, inclusive, entraram até algumas alterações que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá? A live vai ficar salva, gente. Pode deixar. Quem tá estudando aqui comigo sabe que eu sempre deixo a live salva, tá bom? Mas vamos compartilhar aí, ó. Estamos com 81. Eu quero chegar a 100, gente. Falta 20 pessoas. Vamos lá. Então, vamos para a questão de número 4. Eu vou beber um pouquinho d'água. Bebam água, se hidratem. Para você que vai fazer o concurso de Mangaratiba e de Nilópolis, não sabe por onde começar a estudar, nós temos lá no nosso site do Gabarite Concursos, tá? Apostilas com questões comentadas. E essa apostila, pessoal, nós contratamos professor de Ciências, História e Geografia, porque os anos iniciais, tanto para Nilópolis quanto para Mangaratiba, precisa estudar Ciências, História, Geografia, Português e Matemática. Então, gente, nós contratamos esses professores, eles elaboraram questões comentadas de acordo com o edital, tá bom? Então, aí a Kelly já comprou nossa apostila. Então, por favor, adquira a nossa apostila. São questões comentadas. Conseguimos acertar diversos temas aí, de diversas questões de concurso. E eu tenho certeza que com Nilópolis e Mangaratiba não será diferente. Então, o nosso foco é estudar com questões. Porque você estudando por meio de uma questão comentada, você acaba abordando mais de um conteúdo, tá bom? Então, a apostila de auxiliar de educação infantil, eu vou estar dando uma olhada no edital, que eu já terminei, tô finalizando a de orientador, que as pessoas me pediram, e aí eu vou estar dando uma olhada no outro edital, porque o que a gente faz? O que a nossa equipe faz? A gente senta, se reúne, analisa o edital e vê como vai estar fazendo, tá bom? A apostila, pessoal, está a R$ 39,90 e também tem para os anos finais. Os anos finais, nós colocamos só o que é comum a todos os comum que está no edital. A sua parte específica você estuda sozinho. Porém, nós também temos lá a apostila específica para professor de língua portuguesa, professor de matemática, que tem várias questões, inclusive para SEDUC, tá? Então, nós temos questões da SEDUC, RBO, então nós temos questões, apostila de inglês, biologia, língua portuguesa, matemática, que é para quem é específico. Também pode estar adquirindo esse material, tá bom? Gente, minha caneta tá aqui. Então, vamos lá, vamos aqui para a questão de número 4. A apostila, pessoal, você pode colocar para mim o link, o Kelly, do Gabarite? Porque agora eu não sei mexer direito aqui não, gente. Se eu mexer aqui, vai sair da live, entendeu? Depois eu coloco lá no meu site, na minha bio pra vocês, tá bom? Graças a Deus todo mundo comprou a apostila, todo mundo tá gostando, que bom. Qualquer coisa, gente, falem comigo, tá? Sim, tem pra específica. Só não temos de artes por enquanto e nem espanhol, mas temos inglês, português, matemática, ciências, história e geografia, tá? De matemática foi a professora Glaucia Maia que fez. Então, você entra lá na página que tá vendendo, copia e cola aqui. Se você colar aqui, eu acho que eu fixo. A Fabiola colocou aqui, gente, do Gabarite. Vou tentar fixar. Fixei, ó. O link pra quem quiser tá adquirindo a apostila, tá bom? Tá fixado aqui. Vamos pra questão número 4, senão essa live vai acabar e eu não consigo dar a questão. Gente, aqui no Instagram a gente tem tempo. Questão de número 4. Essa questão de número 4, pessoal, ela vai falar da Lei 11.645, de 10 de março de 2008. Essa lei é uma lei que vai alterar os artigos da LDB, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa lei. Lei 11.645, de 10 de março de 2008, altera a LDB, modificada pela Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Então, o que aconteceu aqui? Essa lei 10.639, em 2003, ela falava da cultura afro-brasileira. E aí, fez uma alteração na LDB, falando da cultura afro, que devia ser trabalhado nas escolas. Porém, quando chegou em 2008, surgiu a lei 11.645, que também fez algumas alterações, tá? Na LDB, porque assim, a gente às vezes lança uma lei e às vezes essa lei precisa de alguns ajustes. E aí, a lei de 2008 fez uns ajustes na lei de 2003, que alterou os artigos da LDB.
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. Diante dessa afirmativa, de acordo com o texto da lei, marque a alternativa incorreta. Então, se você ler lá o artigo 26 da LDB, se você for ler nesse artigo, lá embaixo vai estar falando sobre a cultura afro, tá? Então, por isso que eu falo que esse artigo 26 vai falar de BNCC, ele fala de muita coisa, tá? Então, vamos lá. Marque a alternativa incorreta. Ele quer saber qual é a alternativa incorreta sobre a lei que fala sobre essa temática aí de história e cultura afro-brasileira e indígena. Nos estabelecimentos públicos de educação infantil e ensino fundamental, torna-se obrigatório o estudo da cultura, o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, e opcional nos estabelecimentos privados? A gente sabe que a primeira já está errada. Por quê, pessoal? O ensino da cultura afro, ele é obrigatório, tanto nas escolas públicas e privadas. Então, aqui tá errado, tá bom? Então, a gente sabe que é obrigatório para as escolas públicas e privadas, tá? E para toda a educação básica. Letra B. O conteúdo programático incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, tais como o estudo da história, da África e dos africanos, a luta dos negros, dos povos indígenas no Brasil, na cultura negra e indígena brasileira, e no negro e no índio na formação da sociedade nacional. Nós sabemos que o negro e o índio, eles contribuíram muito para a formação da nossa sociedade. Infelizmente, os negros foram escravizados, os índios, de uma certa forma, também. Então, hoje a gente precisa trabalhar isso nas escolas com os nossos alunos e resgatar isso. Resgatar a história e a cultura de um povo, a luta de um povo. Infelizmente, o racismo, ele é estrutural e a gente precisa mudar isso. E como nós vamos mudar isso? Com você, professor, quando tomar posse. Quando você tomar posse, você vai trabalhar a luta do negro dentro da sociedade, a luta dos indígenas dentro da sociedade. Porque quando o Brasil foi descoberto, os índios já estavam aqui, né? Então nós invadimos de uma certa forma a terra deles. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E a cultura desse povo não foi valorizada, porque é a cultura branca que prevalecia e a cultura tanto do negro e do índio não. Então hoje, esse ensino da história e da cultura afro e indígena, ela visa resgatar a cultura de um povo, tá? Letra C. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, nos estabelecimentos em que a lei estabelece a obrigatoriedade. Sim, então em todo o currículo deve ser trabalhado a história e a cultura afro-brasileira e indígena. Fernanda, mas como isso? Por exemplo, a professora Glaucia Maia de matemática, ela pode trabalhar a história da cultura afro dentro de matemática. Ela pode trazer um gráfico e mostrar como essa cultura ela deixou de ser valorizada em uma certa época. Ela pode trazer um gráfico mostrando quantas pessoas são negras, quantas pessoas são indígenas, e ali fazer um levantamento por meio desses dados. E por meio desse gráfico, pode trabalhar adição, subtração, pode trabalhar aí, Glaucia tá aí? Aquele negócio que faz assim, que eu nem sei o nome, gente, função, né? Pode trabalhar a função lá no gráfico, gente, é igual essa situação do Covid. Mostra o gráfico lá na TV, nem o repórter sabe analisar. Porque subiu, porque desceu, porque... De hoje fala assim, a curva desceu, os dados mostram que o Covid baixou, não sei o que lá, mas não sabe nem ler o gráfico. Mas sabe o que é isso? Falta de aula de matemática. Então, por exemplo, em língua portuguesa, como a professora Fabiola Rodrigues vai trabalhar a cultura indígena e a cultura afro, traz um texto falando sobre os negros, traz um texto falando sobre os índios que vivem lá no Amazonas, lá que precisam da FUNAI para levar com avião, para poder levar as vacinas, para poder levar os alimentos para os índios que vivem lá. Então, é uma reportagem, de vez em quando está dando um documentário. Por meio dessa reportagem, a professora Fabiola Rodrigues vai trabalhar o quê? Figuras de linguagem, pode trabalhar acentuação, pode trabalhar sujeito, verbo, predicado. Então, em todo o currículo, essa cultura afro-brasileira vai ser trabalhada. E indígena também. Claro que, assim, especificamente,
preferencialmente, tá? Nas disciplinas de história, de arte, de geografia, que a gente acaba abordando isso. Mas os outros professores devem trabalhar isso, tá? Então, em ciências, pode trabalhar a questão do cultivo dos índios nas plantações, a questão dos animais, a importância desses animais para os índios, né? Que eles caçam, eles pescam. Pode trabalhar as cheias dos rios. Então, assim, vocês vão trabalhar essa cultura afro e indígena dentro de todo o currículo, tá bom? Não é só em história. Isso é só para professor de história. Nananina, não. Você, professor aí de língua portuguesa, de matemática, principalmente que, assim, a criança acaba tendo 4 tempos de matemática, 6 tempos de português, vocês têm o dever de trabalhar essa cultura afro-brasileira. Com um texto, com uma reportagem, igual eu falei aqui, a Glaucia trazer um gráfico lá e trabalhar, e ali trabalhar com essas crianças, tá bom? Porque só assim a gente vai conseguir tirar esse preconceito estrutural aí na nossa sociedade, tá bom? Letra D, as áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras são especialmente responsáveis por abordar conteúdos sobre história. Sim, a resposta aqui está correta. Elas são, assim, as especialmente, né, responsáveis ali, porque preferencialmente elas vão estar abordando isso. Porém, ela deve ser abordada em todo o currículo, tá? Então, você aí que vai estar tomando posse, principalmente você que vai estar tomando posse no magistério público. Por quê? Porque vocês vão trabalhar em comunidades, em escolas que a maioria das crianças são negras ou que são indígenas e sofrem preconceito na própria comunidade onde vive, tá? Por causa do cabelo. Hoje em dia a gente já tá falando muito sobre a questão da transição capilar, que é importante para a mulher. Hoje a gente já vai nas farmácias, a gente vê essa questão da transição capilar, coisa que antigamente a gente não via, todo mundo tinha que fazer progressiva. Eu já fui trabalhar numa escola que a diretora mandou eu alisar o cabelo. Falou, Fernanda, olha, seu cabelo é muito bonito, mas se fosse você fazer uma progressiva, faz umas mechas pra ficar loura, porque aqui a gente dá preferência para as pessoas que têm um cabelo mais liso. E aí, como eu precisava trabalhar, então alisei meu cabelo, fiz progressiva na época. Mas agora eu tô tentando me libertar, gente, mas tá difícil também, hein? Ser cacheada, ó, não é mole não, muito creme. Mas é uma questão de você, hoje você pode escolher se você quer ser cacheada, você quer ser lisa, né? Você pode mostrar as suas raízes, coisa que até um certo tempo você não podia. E tanto com os negros e com os indígenas também. E eles têm muito conhecimentos a passar, tanto que hoje muitas universidades, pessoal, já vão lá na aldeia, pega o cacique, o pajé, que agora eu não sei o nome direito, leva dentro da universidade para eles darem palestras nas disciplinas de cultura afro-indígena, porque eles têm muito conhecimento a passar. E aí eles saem até com diploma de notório saber, de mestre honorário ou de uma graduação, porque esses conhecimentos deles são valorizados, tá? E aí, resposta correta aqui, pessoal, letrinha A. E aí eu vou pedir agora que vocês, tá? Vai dar tempo, né, gente? Quantos minutos tem para acabar a nossa live aí, gente? Eu vou pedir que vocês vão lá no comentário da questão 1, que tá o artigo 3º, que tá até em vermelho, ó. E agora, nós iremos analisar esse artigo aqui, porque esse artigo cai muito na prova, e se cair você não vai errar, tá bom? Mas antes de eu analisar esse artigo, eu quero falar com vocês, pessoal, do meu livro, tá? Do meu livro, que eu lancei juntamente com a professora Fabiola Rodrigues, que é um livro que fala sobre discursivas. 42 discursivas prontas para você aí passar em concurso público. As discursivas que estão aqui, pessoal, muitas caíram nas provas de PEF, dos anos iniciais, acertamos o tema, provas de PAEI, professor de educação infantil, São Gonçalo, Itaboraí. Então, as discursivas que estão aqui caíram nesses concursos, tá? Por que nós elaboramos esse livro para vocês? Porque muitas pessoas tinham dúvida de como fazer discursiva, por onde começar, por onde terminar, não sabia como colocar isso. E muita gente acabava sendo eliminado. Então, nós elaboramos esse livro aqui para vocês, que era aquele e-book de discursivas. Quem comprou as discursivas com a gente de PEI, de PAEI, de PEF, que recebia no e-mail, então nós pegamos aquele e-book e transformamos em um livro, tá? Com muito sacrifício, com muita luta, conseguimos fazer o nosso livro aí.
E o livro tá custando apenas R$ 39,90. Quem mora aqui perto, Campo Grande, Santa Cruz, paciência, eu vou entregar até vocês. A Aparecida já comprou, Aparecida. E aí, quem mora longe, Niterói, São Gonçalo, vendemos pra uma menina de Santa Catarina, que vai fazer um concurso lá, falou que o livro vai ajudar muito ela. Vendemos também pro pessoal de Fortaleza. E aí, paga somente R$10 a mais, e aí a gente envia pelos correios, tá? Porque é a taxa que o correio está nos cobrando. Então, assim, gostaria de avisar vocês que quando sair o concurso de PEI, que tá pra sair aí, nós não iremos, Brasília também, Fabiola tá colocando aqui, nós não iremos mais fazer apostila digital, porque deu muito trabalho pra gente fazer o livro. Então agora nós iremos somente vender o livro. Então quando a gente falar discursiva, vamos vender o livro, tá bom? Não vai, professora, faz um e-book com 10 discursivas. Não. R$ 39,90, tá bom? O livro, pegando aqui comigo em Santa Cruz, Paciência ou Campo Grande. Também nos Correios de Bangu, que geralmente a Fabiola vai postar lá nos Correios de Bangu. Agora, quem quiser que chegue na sua casa, que mora em Niterói, Brasília, igual o pessoal de outro estado, paga R$10. Pessoal aqui do Rio mesmo. Teve um pessoal aqui de Taquara que comprou com a gente, quis pagar R$10, chegou em casa, tá bom? R$ 39,90. Vamos lá, pessoal, que eu quero passar com vocês o artigo 3º da LDB aqui. Esse artigo cai em concurso. Vamos lá, ó. Comentário da primeira questão, artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Sim, nós temos a escola hoje, a estrutura física, e nós damos a merenda, o Estado, o município, o Distrito Federal, dá a merenda, dá o uniforme, dá o material para a criança estudar. Então não é só ter escola, tem que ter condições para essa criança permanecer, tá? Aí eu escuto assim, na minha época era muito melhor a escola, que minha mãe comprava um uniforme. Meus pais não puderam terminar os estudos porque meus avós não tinham condições de comprar uniforme, de comprar material. E minha mãe e meu pai só fizeram até a 4ª série. Então hoje as pessoas têm condições de terminar os estudos por causa do livro, de tudo mais. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, hoje o aluno ele tem essa liberdade de chegar na escola, expressar a sua religião. Por exemplo, quem é muçulmana vai chegar na escola com véu linda e bela, ninguém vai ficar zoando ela. Quem é de uma outra religião vai chegar lá na escola com a sua religião, ela tem liberdade para expressar, divulgar a sua cultura, o seu pensamento. Quem é lá da Angola vai chegar com os turbantes lá na cabeça, vai todo mundo adorar, beleza? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O pluralismo de ideias, pessoal, é porque nós podemos utilizar várias ideias dentro da educação e diferentes concepções pedagógicas. Vocês podem observar que aqui no Brasil nós não temos uma concepção pedagógica única. Nós temos escolas construtivistas, socio-interacionistas, montessorianas, tradicionais e assim por diante, tá? Por causa desse princípio aqui. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Ser tolerante com o outro, com a religião do outro, respeitar o próximo. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, hoje aqui no Brasil nós podemos ter escolas públicas e privadas, desde que respeitem as legislações, a ABNCC, as diretrizes, tudo mais. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O ensino ele é público em escolas públicas, beleza? Claro que nós temos algumas creches conveniadas com a prefeitura e tudo mais. Valorização dos profissionais da educação. Essa valorização acontece por meio dos planos de cargos e salário. Combinado? Que quem faz mestrado ganha 10% do salário, quem faz doutorado ganha 20%. Então façam um curso para o Pedro II ou para a IFRJ, porque lá o plano de cargos e salário é maravilhoso, é o meu sonho de consumo. Já passei algumas vezes, mas não fui chamada porque fiquei muito abaixo. Matemática e informática acaba me detonando, tá? E aí, Romário, seja bem-vindo à nossa live. Pessoal, professor Romário Falsi tá aqui com a gente. Dá um oizinho pra ele aí. Sigam ele também no Instagram, professor maravilhoso de conhecimentos pedagógicos. Então, o plano de cargos e salário do Pedro II e da IFRJ, de qualquer instituição federal, é maravilhoso. Então, se você faz mestrado, incorpora 52% do salário, tá? Doutorado, 75% do salário. Se você ganha 15 mil com 75% do salário, tá rico, né não? Então,
Gestão democrática do ensino público na forma desta lei. Então, nós sabemos que a escola pública ela tem uma gestão democrática, tá bom? Então, tá lá no artigo 14 da LDB, que vai estar falando do PPP, Projeto Político Pedagógico. Toda a comunidade deve participar, os professores, tá bom? Quem quiser pode colocar aí, ó, artigo 14 da LDB. Garantia do padrão de qualidade, toda escola tem que ter um padrão de qualidade. Valorização da experiência extraescolar. Esse valorização da experiência extraescolar, pessoal, ele cai muito em concurso público também. Por quê? Porque você tem que valorizar o que o seu aluno traz de casa. Então, se seu aluno, ele ajuda o pai na horta lá, na horta da família, você pode aproveitar essa experiência do aluno numa aula de ciências, ele mostrar para os colegas como ele faz a germinação das plantinhas, como ele organiza a horta do pai, como ele colhe os alimentos, tá? Então você vai estar valorizando essa experiência extraescolar. Digamos que você tem um aluno que ele é péssimo em português, mas ele é ótimo em matemática. Mas sabe por que ele é ótimo em matemática? Porque ele ajuda o pai lá na quitanda. O pai tem uma quitanda lá e ele que fica dando troco pro pessoal lá no caixa. Então por isso que ele é muito bom em matemática, faz conta de cabeça. E aí, só que ele não é muito bom em português. Você vai reprovar um aluno desse? Não, você vai valorizar essa experiência extraescolar, tá bom? Vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. A educação escolar deve ser vinculada às questões sociais que acontecem na nossa sociedade, né, gente? Então, por exemplo, a situação do coronavírus. A gente deve vincular a educação escolar, né? Hoje a gente já trabalha isso dentro da escola. Consideração com a diversidade étnico-racial. Nós temos que o quê? Valorizar a nossa diversidade. O nosso país, a nossa sociedade, o Brasil, ele não é formado ali por uma etnia. Ele tem várias, né? Então a gente deve valorizar isso. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse aqui, pessoal, deu até no comercial aí na TV, não sei quem viu. Ah, você que é artesão, você que tem uma profissão autônomo, venha ganhar certificação com a gente. Então são aquelas pessoas, por exemplo, cabeleireiro, nunca fez um curso, mas corta cabelo como ninguém, faz tudo. Pode ir num Senai, faz uma prova e se passar nessa prova pega a certificação, tá? Quem é artesão? A mesma coisa. A minha vizinha aqui, ela trabalha com artesanato. Ela foi na prefeitura lá, que eles estavam legalizando, ela fez uma prova, ganhou a certificação de artesã. E ela pode trabalhar com artesanato, tem essa certificação. Então você vai valorizar essa aprendizagem ao longo da vida. E é aquilo que eu falei com vocês, por exemplo, sobre essas tribos indígenas. Você vai lá, pega o cacique lá da tribo, leva ele para dar uma palestra dentro da universidade. Ele tem formação? Ele tem graduação? Não. Mas você vai estar valorizando toda a aprendizagem que ele teve ao longo da vida dele dentro da tribo e vai estar levando ele para dentro da universidade para estar ensinando outras pessoas que às vezes são graduadas, doutores e não sabem nada de cultura indígena. Tá bom? Aí agora aqui, gente, um novíssimo que saiu fresquinho, saiu agora em 2021. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos cegos e com deficiência auditiva. Gravem esse daqui, porque ele pode estar no próximo concurso, tá? Novíssimo, 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 gente. É a lei 14.191 de 2021. Então, por favor, nós devemos respeitar a diversidade humana. As pessoas que são surdas, que são cegos, que têm alguma deficiência auditiva. Aí, uma outra dica que eu vou dar pra vocês aqui, ó. Linguística e cultural. Então, por exemplo, nós temos um aluno que veio lá do Nordeste. Ele vai falar, professora, minha farda tá lavando, que é o uniforme da escola. Você tem que valorizar isso, porque lá no Nordeste se fala farda, não se fala uniforme. Você vai receber um aluno de um outro lugar, lá do Rio Grande do Sul. Ah, professor, o lanche hoje é bergamota. Bergamota para eles é tangerina. A gente aqui chama de tangerina. Lá eles chamam de bergamota. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essas questões linguísticas que estão dentro da nossa escola. E às vezes a gente fala, ih, garoto, fala direito, hein? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu já passei por isso, tá? Então é muito triste isso, você chegar num lugar e as pessoas ficarem, ai, fala direito, e ela da tua terra é... Então a gente tem que valorizar isso.
E principalmente para quem é deficiente auditivo, para quem faz uso da língua de sinais, esses alunos que são surdos, eles têm a dificuldade na escrita. Então, por eles não ouvirem, então muitas das vezes eles vão escrever errado. E a gente tem que valorizar isso. Não é para reprovar aluno surdo porque escreveu errado, gente. O aluno escreve errado porque ele não ouve. Ele vai escrever prato. De repente ele escreve pato. Porque ele não sabe a vibração. Da palavra prato. Né? Ou então ele pode colocar um R no final. E aí a gente precisa ficar atento a isso. Tá? Porque são alunos que têm essa dificuldade. Inclusive, eu tenho uma professora da minha escola que ela recebeu uma aluna que veio de Pernambuco. E quando a aluna chegou aqui, a aluna começou a escrever todas as palavras, ela botava o X no final. E aí a professora foi conversar com ela. Por que você está colocando o X em todas as palavras? Ora, aí ela falou assim, vice-professora, vocês aqui falam chiado. Então por isso que eu botei o X no final. E aí a gente parou pra pensar, né? Que se pra eles, né? Pra quem é de Pernambuco, lá do Nordeste, a gente aqui do Rio fala chiado. A gente tem um sotaque. Mas quando eles vêm pra cá, a gente acha que eles que têm um sotaque, né? Então é muito engraçado essa questão da diferença linguística, né? Que eu falo assim, engraçado no termo de cultural, que a gente tem que valorizar, tá bom? Então, bom, de novo só foi essa aqui que surgiu agora em 2021. E eu acho que vocês precisam ter cuidado com isso, tá? Porque pode cair na prova sim. E o artigo 60 da LDB, o 60A, tá bom? Deem uma lidinha nesse artigo aí. Deixa eu ver aqui mais que eu queria falar com vocês. O PNE já falei. Deem uma olhadinha no PNE. E uma outra coisa que eu vou falar aqui com vocês é sobre a nossa apostila, ó. Trouxe até aqui a foto dela. Quem quiser pode estar adquirindo aqui no link que está fixado, apenas R$ 39,90. Essa nossa apostila, pessoal, não é impressa. Ela é uma apostila digital que você pode baixar no celular, no tablet, no computador. Se você quiser, você pode estar imprimindo. Então, assim que você fizer a compra da nossa apostila, você vai estar recebendo um link no seu e-mail. E aí, aonde eu queria chegar com vocês. Coloquem o e-mail correto. Tem gente que compra a apostila, bota qualquer e-mail. Coloca o e-mail correto, porque para o e-mail vai chegar um login e uma senha para vocês acessarem a plataforma da Hotmart. E quando vocês acessarem a plataforma, vocês vão lá em Minhas Compras, a apostila vai estar lá, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês. Tem gente, professora, me mandando comprovante para me enviar a apostila. A apostila hoje, ela fica numa plataforma e ela vai ser sua para o resto da vida. Se daqui a 20 anos você quiser continuar estudando para concurso com a nossa apostila, é só você entrar lá com o seu login, com a sua senha, e aí você vai gostar. Nós temos uma nordestina aqui, ó. Sou de Natal. Nossa, que legal. Espero que esteja gostando da aula. Estive aí em Natal, vendo o maior cajueiro do mundo, né? Fiquei encantada com a cidade. Quero voltar de novo depois que a pandemia acabar. Quem sabe a gente não se reencontra aí em Natal. Tá bom? Adoro, cidade linda. Recife também. Então, a nossa apostila, as pessoas até perguntam quantas páginas tem. Então, vamos lá, pessoal. A parte de... Ih, nós temos gente do Piauí. Gente, eu tô ficando muito chique. Gente de Natal do Piauí, meu Deus. A nossa apostila, pessoal, nós fizemos de acordo com o edital. Então, nós colocamos uma apostila de fundamentos da educação, uma apostila de português, uma apostila de matemática, de ciências, história e geografia. Tudo de acordo com o edital. Então, cada apostila tem um número de páginas, tá? Então, você fica bem à vontade para você ver o que você vai querer estar imprimindo para estudar. A minha apostila de pedagógicos, ela ficou bem grande, porque eu coloquei muitas questões de LDB, muitas questões de PNE, muitas questões de diretrizes da educação, do ensino fundamental, porque nessa apostila, pessoal, eu tentei esgotar as possibilidades. Então as pessoas, ai, Fernanda, como assim? Eu coloquei todas as questões que eu acho que poderiam cair na prova, tá? E aí o que eu queria falar com vocês? Porque às vezes vocês ficam lendo um monte de coisa que não tá no edital. Tem que pegar o edital do concurso, tem que ler o edital, tá? E aí você vai estudando o que tá no edital, vai riscando, ó, LDB, já li LDB, PNE, faz um risquinho lá no edital, pra vocês não perderem tempo, tá bom? A LDB, vocês podem ler ela toda, legal.
Mas lembrando que não são todos os artigos que caem. Se o seu concurso é dos anos iniciais, da educação infantil ao 5º ano, você vai ler o artigo que fala de educação superior? Não, porque provavelmente não vai cair. E se cair, vai ser uma questão e olhe lá, tá? Então, se o seu concurso é de educação infantil e anos iniciais, do 1º ao 5º, você vai ler os artigos 29, 30, 31... Você vai ler o artigo 32, que vai falar do ensino fundamental. Você vai ler o artigo 36, que vai falar do ensino técnico? Não. Você vai ler o artigo 35, que vai falar do ensino médio? Não. Você até pode ler em questão de LDB a nível de conhecimento. Mas depois, lê a LDB toda, depois você volta, lê os artigos que eu falei aqui, tá bom? E agora, pra gente encerrar, pessoal, o ECA, anotem aí o ECA, pega papel e caneta e anotem o ECA. Os artigos que mais caem. Do 1 ao 18, vou tentar digitar aqui. ECA do 1. ECA do 1 ao 18. Depois do 53 ao 54. Desculpa, ao 56, tá? Vai ficar gravada a aula, tá bom, gente? E depois do 53 ao 56. O 53 tem algumas coisas parecidas com a LDB. Então, deem uma olhadinha no 53, tá bom? Cuidado, tá? O 56 vai falar sobre maus tratos. Caiu também muito em concurso público. Quando o aluno chega maltratado na escola com alguma marca de alguma coisa, você, professor, avisa o seu diretor ao orientador educacional e o orientador ou o diretor avisa o conselho tutelar. Não é você, professor, que avisa, é o seu diretor ou o seu orientador. E uma dica que eu vou dar agora pra gente encerrar, pessoal. Seu aluno chegou, enquanto professora, tomou posse e foi pra sala. Seu aluno chegou com uma marca no braço. O que foi isso? Ah, eu caí. Pega o caderno de ocorrência ou a ata. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, às 1h20, o aluno fulano de tal chegou à sala de aula com uma marca no braço e o mesmo disse que caiu. Tá? Façam isso por uma questão de segurança. Isso é muito importante. E no final da saída chama a mãe. Mãe, ó, ele falou que essa marca no braço, ele caiu. Ah, sim, ele caiu. Ah, eu já anotei aqui no caderno de ocorrência. Assina aqui pra mim. Só pra ficar registrado que a senhora tá ciente que essa marca aqui, que ele caiu. E eu também. Tá? Isso é importantíssimo pra você que vai estar tomando posse aí em concurso público. Principalmente nos anos iniciais. Tá? Pra gente poder estar evitando qualquer probleminha. Lembrando aí do nosso livro, quem quiser estar adquirindo, pode estar me chamando no privado, eu ou a professora Fabiola Rodrigues, tá bom? Lembrando das nossas discursivas. Por que nós fizemos esse livro? Porque aqui nós temos 42 discursivas prontas para te ajudar a passar em concurso público. Às vezes você não sabe por onde começar e com o nosso livro você vai ver que a discursiva não é um bicho de 7 cabeças. Você pode estar entrando no nosso site do Gabarito Concursos e lá tem uma discursiva inteiramente grátis para você também dar uma olhadinha e ver como nós elaboramos essas discursivas, tá bom? E é isso. Um beijinho, até a próxima. Devo marcar uma próxima live com vocês. Nessa live chegamos aos 90 aí, né? 90 pessoas assistindo. Na próxima eu quero chegar a 100 pessoas, tá bom? E até a próxima. Ó, meu zap eu vou colocar aqui pra vocês, ó, 972621122. Pra quem é de outro estado, DDD 21, tá, gente? Eu sou do Rio de Janeiro, tá? Pode estar me chamando no zap e falar, professora, eu sou a professora da live. Tem a professora Fabiola Rodrigues, pessoal, que é o português virtual, tá? Podem estar, quem quiser comprar o livro, podem chamar aqui o português virtual, que é a professora Fabiola Rodrigues. E aí vocês podem estar vendo com ela, porque ela que está postando no correio, tá? E só uma dica, nós fizemos aí 100 exemplares, tá? Nós já vendemos em torno de 40 exemplares, então assim, os exemplares estão acabando e a gente gostaria muito que as pessoas que compraram as nossas discursivas digital tivessem um livro. Depois que acabar, provavelmente iremos fazer mais, porém vai abrir concurso de PEI. Quando abrir concurso de PEI, não adianta, professora, eu quero o livro. Aí, gente, a gente vai depender da editora, porque a editora demorou pra caramba por causa da pandemia. Então, não é culpa nossa, às vezes, se o livro demorar, quando acabar esse, se demorar, porque a gente depende da editora, tá bom?
Então, às vezes, assim, a pessoa, a professora não quer vender o livro. Não, não é culpa nossa. Às vezes, é a editora. Então, aproveitem que a gente ainda tá com alguns exemplares aqui. Já vendemos 40. E então, aproveitem, tá bom? Beijinho, vou deixar a live gravada, tá bom? Até a próxima, gente!